Vamos viajar? Vamos viajar. Olá, eu hoje estou aqui para te falar de viajar antes e durante uma pandemia da Patrícia Alexandra Saraiva e quero agradecer à Patrícia o facto de me ter enviado este livro, quero agradecer a dedicatória muito simpática da Patrícia eu não podia deixar de fazer a review sobre este livro da Patrícia porque este livro é um livro diferente. Este livro não é um guia de viagens, ou por outra, também é um guia de viagens, mas este livro acaba por ser o diário de viagens da Patrícia. Ou seja, nós aqui vamos encontrar a história das viagens da Patrícia antes e durante a pandemia. Na verdade, aquilo que a Patrícia faz é quase criar um diário hora a hora, se quiserem, em que ela nos dá todas as indicações sobre as suas viagens, desde o momento em que sai de casa até ao momento em que regressa a casa. Isso é que eu acho interessante, porque ela não nos leva logo para o sítio onde ela vai visitar, ela dá-nos a parte anterior ao sítio onde ela vai visitar, ela dá-nos tudo aquilo que ela fez e que ela sentiu e que ela passou desde o momento em que sai de casa. Ela inclusive às vezes fala da dificuldade que é levantar-se tão cedo para fazer aquela viagem. Atenção que ela não viaja sozinha, ela vai em excursão e isso também é um elemento muito engraçado. E é o único senão. Eu gostava de ver mais desenvolvida a interação da Patrícia com as pessoas que acompanham a Patrícia naquela viagem, ou pelo menos algumas histórias de algumas pessoas de que ela fala e que depois eu acho interessantes, mas que ela acaba por não aprofundar. E eu gostaria de ter visto, eu gostava de ver mais aprofundada essa parte das pessoas que acompanham a Patrícia nestas viagens e que acabam de alguma forma por ser, de alguma forma não, acabam por ser companheiras dela, acabam por ser pessoas de quem ela fala, que ela se refere, que ela diz um elemento ao outro, mas depois ela acaba por não desenvolver e eu gostava que ela tivesse desenvolvido e que isso tivesse, de alguma forma, dar-nos uma outra visão da própria viagem. Inclusive há algumas amigas que às vezes vão com ela e que, portanto, são pessoas que ela conhece e são pessoas de quem ela sabe a história que eu gostava de ver partilhado. Mas, se calhar isso é outro livro e eu já estou a antecipar-me, porque aqui o que a Patrícia faz é centrar-se na sua viagem, centrar-se nos seus sentimentos, centrar-se naquilo que ela acha, centrar-se naquilo que esta partida e esta viagem lhe provoca e lhe dá. Ora bem, esta viagem em excursão acaba por ser também uma superação de nós próprios. Esta coisa de nós termos que viver não sei quantos dias com pessoas quase 24 horas por dia que não conhecemos de lado nenhum, acaba por ser um desafio. E a Patrícia também nos fala disso. E fala-nos da forma, muitas vezes, como ela tenta superar aquelas coisas que não gostamos tanto dos outros e que acabamos por ter que, de alguma forma, se quiserem, eu quase diria, engolir. Na verdade, a Patrícia aqui mostra-nos estas duas faces da medalha. Por um lado, esta forma de superação que é eu tenho que levar com estas pessoas durante não sei quantos dias e, portanto, o melhor que eu tenho a fazer é tentar adaptar-me a elas e superar-me a mim mesma em alguns aspectos. Por outro lado, ela mostra-nos também, e era aí que eu gostava de ver mais desenvolvido, o outro lado da moeda. Ou seja, é aqui que eu também posso encontrar pessoas que de outra forma dificilmente encontraria e que são pessoas especiais e que são pessoas que eu gostei de conhecer e gostei de encontrar e gostei de ver. E, portanto, sob esse ponto de vista, é muito interessante esta dualidade que a Patrícia nos dá durante este livro. Depois ela acaba por descrever alguns dos monumentos que vê, alguns dos sítios que vê, e isso é muito interessante porque nós também acabamos por viajar com a Patrícia. Aquele levantar às 5 da manhã, aquele cafezinho que sabe pela vida, ou aquela cesta que se tira num autocarro enquanto se percorrem não sei quantos quilómetros, é algo que nós vamos partilhando com a Patrícia, é algo que nós vamos vivendo com a Patrícia, até chegarmos a um destino, muitas vezes para mim, neste livro desconhecido e que eu acabei por conhecer através dos olhos da Patrícia.
quase como se agora tenho que lá ir ver se concordo ou se não concordo com aquilo que a Patrícia me disse no livro. Sendo um diário, nós vamos partilhando, lá está, o dia-a-dia da Patrícia, os seus sucessos, as suas contrariedades, e vamos vivendo com a Patrícia aqueles dias. Daí eu dizer que depois, quando fechamos o livro e pensamos, mas eu não fui lá, eu agora tenho que lá ir para ver se aquilo que a Patrícia me disse é assim, tenho que lá ir para ver se aquilo que eu sinto é o mesmo que a Patrícia sentiu, tenho que lá ir para ver se consigo fazer aquilo daquela forma, ou se acho que é assim ou não é. E para mim o mais interessante deste livro foi isso mesmo. Eu que não sou grande fã de livros de viagens, a forma como o livro está escrito acabou por me agradar, porque eu tive a sensação que não era um livro de viagens, era um diário em que eu acompanhava a Patrícia, porque o livro está escrito na primeira pessoa, acompanhava aquela pessoa, até que ponto ela é personagem não sei, porque eu não conheço a Patrícia, portanto ela para mim pode continuar-se a chamar Patrícia, mas até que ponto é que eu acompanhava esta pessoa e até que ponto é que eu partilhava de algumas sensações com ela. Eu que sou uma pessoa que quando viajo tenho muito mais propensão em viajar sozinha com o meu marido do que propriamente em excursão, exatamente por causa desta ambivalência entre as pessoas, o estar à espera, ou atrasarem-se, ou quererem ir à loja, ou quererem não sei o quê, e portanto, geralmente as lojas que eu quero visitar não são as lojas que as outras pessoas querem visitar. Há uma coisa que eu achei muito interessante nestas excursões que a Patrícia faz, que é o facto de haver espaço livre, onde cada um pode ir para onde quer, e aí sim eu gostaria, porque enquanto muito provavelmente a maior parte das pessoas vão para as lojas de souvenirs ou vão comprar roupa, eu iria à procura das livrarias da terra e, portanto, isso faria com que houvesse a necessidade de haver este espaço. É também muito interessante ver as opções da Patrícia e ver o que é que a Patrícia vai ver nesse espaço livre e nesse tempo livre que, dentro da excursão e, portanto, daquilo que toda a gente faz, lhe é permitido. O livro não é um romance, lá está, é um diário de viagem. E muitas vezes os textos da Patrícia começam da mesma forma. Levantei-me às tantas horas, apanhei o comboio. Portanto, para quem quer ler este livro quase como se fosse um romance, isso pode tornar-se repetitivo. Não aconselho. Aconselho que o leiam aquilo que ele é, ou seja, um diário de viagens. E, portanto, nessa perspectiva, eu aconselho a que leiam um texto hoje, a que leiam um texto amanhã, quase como se fosse mesmo um diário, ou seja, a entrada de ontem eu leio hoje, a entrada de hoje eu leio amanhã e, portanto, isso faz com que esta ideia da repetição não fique tão presente para o leitor que lê o livro como se fosse um romance. E, portanto, sobre esse ponto de vista, eu acho que também esta dica era importante de dar. Depois, eu gostava de ter visto, então, o texto mais desenvolvido, no que diz respeito à interação com os outros e às histórias dos outros. Mas atenção que é um gosto pessoal. Eu percebo aquilo que a Patrícia quis fazer neste livro. Aquilo que a Patrícia quis fazer neste livro foi um livro centrado nela mesmo, nos seus sentimentos, nas suas viagens, naquilo que ela viu e naquilo que ela sentiu. E, sobre esse ponto de vista, o livro está muito bem construído. Portanto, como eu dizia há bocado, aquilo que me fez falta provavelmente para a Patrícia seria outro livro. Fica aqui o desafio, nunca se sabe, Patrícia, a escrever um livro sobre as pessoas que foste conhecendo ao longo das tuas viagens e que de alguma forma foram importantes, positivamente ou negativamente, na tua vida. Aquelas que ficam, como eu digo, aquelas que nós conhecemos assim de uma forma casual e que depois acabam por se manter junto de nós durante muito tempo. E pronto, aqui fica Viajar antes e durante uma pandemia, da Patrícia Alexandra Saraiva. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça. Mais uma vez, muito obrigada pelo livro, Patrícia, e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.